assuntos que eu estudei ao decorrer da minha vida e que me tornaram uma mulher mais interessante. Ah, interessante pra quem, Jade? Pra homem? Não, interessante pro mundo, gente. Interessante como ser humano. É óbvio que isso acaba tendo como consequência essa questão da atração entre as pessoas. Mas eu tô falando aqui sobre ser uma pessoa interessante enquanto ser humano. Quer descobrir? Eu vou te contar depois da vinheta. Olá, minhas divas, como vocês estão? Tudo bem? Ai, eu adoro conversar com mulheres divônicas que me seguem. Se você considera que você ainda não é uma diva, seu momento vai chegar, gata. Calma, entendeu? E é por isso que eu estou gravando esse vídeo também, porque nós, como mulheres, somos ensinadas a ter uma eterna insegurança. Então, principalmente quando você é mais jovem, né, adolescente, você sente aquela coisa de nunca ser suficiente. Mais velha também, né? É um negócio que não abandona a vida da mulher. Mas com a maturidade a gente consegue controlar isso, moldar isso, e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para você falar com você, mini diva, super diva, enfim, essa pessoa, essa diva que está vendo esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo é porque você é diva, gata. Adoro. Então eu quero esse bate-papo leve aqui pra gente descontrair. Eu adoro quando eu gravo vídeo de só ligar a câmera e sair falando sem meio que roteiro, só saindo as coisas na minha cabeça. Antes de qualquer coisa, né, eu sempre... Vai que tem uma diva advogada me seguindo, se você quiser aprender como advogar com liberdade, link na descrição. Nossa, agora eu tô pensando aqui que eu acabei de gravar um vídeo lá pro Jardim Advocacia, lá só tem direito, tá, gente? E eu esqueci de falar, curte, compartilha, né, então... Falar para você aqui agora, curte, compartilha, comenta, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, desse bate-papo tão rico para a gente evoluir, todas nós, divônicas, evoluir como mulheres e exercer de fato a empatia uma com as outras, né? Então, amores, ser uma mulher interessante é algo muito subjetivo, porque cada pessoa vai entender que o outro ser humano é interessante ou não de acordo com o seu histórico cultural. Certo? Mas o que eu estou falando aqui sobre o que eu considero ser um ser humano interessante, que são as pessoas que eu atraio, as pessoas que eu quero ter na minha vida, as amizades que eu quero desenvolver. Um ser humano interessante é um ser humano que consegue exercer seu pensamento de forma crítica. E as mulheres, no geral, elas não são ensinadas a pensar de forma crítica, elas são ensinadas a seguir regras, elas são ensinadas a se comportar bem. E às vezes, pensar de forma crítica é justamente não se comportar bem, né? Na visão do que a sociedade pensa que as mulheres devem ser, ou qual é o padrão que a gente tem que seguir. E aí, eu não estou falando aqui que a gente não pode exercer a nossa feminilidade. Então, eu não estou falando que você não pensar de forma crítica é ser uma mulher que não cozinha, que não lava, que não passa, ou qualquer coisa do tipo, que atrelam a ser uma mulher feminina, né? Ou não se arrumar, não se vestir, não estar apresentável. Não, não é isso. Exercer um pensamento crítico é você conseguir sustentar uma conversa, é você conseguir sustentar a sua opinião. No decorrer da minha vida, eu sempre tive uma personalidade muito forte, mas em algumas ocasiões eu não tinha o know-how, a força para sustentar a minha opinião, porque eu não tinha estudado tudo que eu estudei hoje, que me faz ser essa mulher que tem a coragem de sentar aqui, ligar a câmera e não tô nem aí se você gostar do meu vídeo ou não. Claro, né? Todo mundo tem autoestima. Às vezes aparece um haters aqui, você fica, ai, dá um desconforto. Mas assim, eu simplesmente apago e esqueço que aquela pessoa passou na minha vida. Apago o comentário e esqueço. Porque eu tenho essa construção psicológica de força e de pensamento crítico. Então eu consigo segurar tanto as críticas quanto os elogios. É mais ou menos aquela coisa, como se nada, sabe aquela coisa de nada te abala? Mas não é que não te abala. A diferença é que pode sim momentaneamente te abalar, mas não afeta a sua vida, não afeta a sua existência. E não tem como, na minha singela opinião, né? Só se você for uma pessoa muito iluminada, sei lá, né? Uma pessoa que não é desse mundo, né? Um extraterrestre, mais ou menos isso. Não tem como, sendo um ser humano assim normal, você já nascer pronto. Quer dizer, sei lá, né? Também acho que até tem pessoas que nascem prontas, mas uma grande maioria não nasce pronta. Então, para você chegar nesse nível de ter um pensamento crítico, você precisa estudar. Então, não se iluda com a ideia de que você vai sair da faculdade, que você vai terminar o colégio e acabou, que você não precisa mais estudar. Você vai continuar estudando. A diferença é que existem outros assuntos a serem estudados,
não necessariamente aqueles que a gente vê, está acostumada na escola, né? De português, matemática, direito do trabalho, blá, 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 blá. Então, no decorrer da minha vida, eu fui entendendo quais eram os estudos que me ajudariam a sentar em uma mesa e conseguir falar sobre qualquer assunto, e manter a minha opinião sem precisar agredir a outra pessoa. Então, o primeiro estudo que eu acho que qualquer diva precisa incluir na sua vida é o estudo da comunicação e da oratória. Você precisa dominar a comunicação, as regras da persuasão. Então, como ter uma comunicação mais persuasiva. E quando eu falo persuasiva, não é no sentido de você manipular as pessoas. Não, é no sentido de você conseguir construir um discurso e demonstrar o que você pensa de uma forma persuasiva. Então, você não está tentando convencer necessariamente a outra pessoa, mas você está mostrando para ela que os seus argumentos são muito bons. Você precisa convencer ela, mas entende? Você consegue colocar na mesa e falar, ó, tá vendo? Isso, aquilo. Pelo menos você vai fazer ela pensar. É isso, não é convencer a pessoa, mas exercer uma comunicação de forma que ao menos a outra pessoa pense sobre o que você está falando. E se ela pelo menos começou a pensar no que você está falando, ela vai respeitar o seu discurso, entende? Então, aprender a se comunicar de forma clara, objetiva, assertiva, eu diria que é uma munição para qualquer mulher, né? É uma munição, porque você não vai usar isso só no seu trabalho, em que você vai ter que enfrentar machismo e várias situações, você vai usar isso na sua vida pessoal também, nos seus relacionamentos, porque nós estamos em uma sociedade que ela foi construída de forma estrutural para oprimir mulheres no sentido de que as mulheres elas não alcancem o seu potencial máximo, elas estejam o tempo todo inseguras, a questão, né, dos homens que não aceitam o fim de um relacionamento, enfim, a gente vê, né, tudo isso o tempo inteiro. A mulher nessa posição de servidão. E eu não tô falando que, gente, em algum momento a gente não pode servir o outro, porque a vida é uma troca, é servir para ser servido. O problema é quando a sua única função, né, aos olhos da sociedade, é servir o outro. Esse é o problema, é maternar o outro, entende? É sobre isso que eu tô falando. É essa a crítica. Então, a comunicação ela vai ser um instrumento muito poderoso na construção da sua vida pessoal e profissional. Então, tem que estudar oratória, vai fazer um curso, vai ler livro. Tem os livros ali do professor Polito, são ótimos. Eu li alguns, eu fiz curso com outras pessoas e eu não nasci me comunicando bem, eu não nasci confortável de ligar uma câmera e começar a falar. Eu tinha uma facilidade, mas não era dessa forma como é hoje. Eu consigo me comunicar com qualquer pessoa em qualquer momento. Se precisar que eu suba num palco, eu vou subir num palco. Não tenho problema nenhum com isso, entende? Eu estudei como me comunicar da melhor forma possível. E, inclusive, tive muitos problemas nos relacionamentos por causa da comunicação que não era efetiva. Então agora eu me sinto pronta, por exemplo, para ter um relacionamento saudável aos 36 anos de idade. Porque um dos motivos foi ter estudado a comunicação e a oratória. Um segundo estudo muito importante na vida de qualquer mulher é o mínimo de psicologia e filosofia. Então, você não precisa, sei lá, não tá afim de ler as grandes obras filosóficas, não tá afim de ler literatura, ou pega ali um resumão, vai no site GPT. É óbvio que conforme você se aprofunda, seu pensamento, seu raciocínio, ele vai melhorando, né? São estudos que demandam aprofundamento. Mas ainda que você não esteja afim de se aprofundar, vai estudar o mínimo sobre as vertentes da psicologia, estudar o mínimo sobre como é o comportamento do ser humano. Quando a gente consegue ler o ser humano, a gente consegue também se preparar melhor para as atitudes desse ser humano. É como se você... Sabe aquele sexto sentido? Ele pode ser potencializado assim, ó, ao máximo, quando você passa a estudar o comportamento humano e um pouco de filosofia, porque a filosofia, ela faz parte da construção do mundo, entende? Então não foi à toa que existiram lá os grandes pensadores, Platão, movimento estoicista aí que tá na moda. Não é à toa que essas pessoas, elas conseguiram deixar o seu legado na história, né? Não é à toa que até hoje existem esses livros que são obras raras. Eles existem porque foram pensamentos muito importantes que estruturaram toda a sociedade, que estruturaram inclusive a forma que a gente age hoje em dia. Então é muito importante ter o mínimo de conhecimento sobre psicologia e filosofia. Não tô falando que eu sou uma expert, porque, eu tive que estudar outras coisas, tive que estudar direito, muito direito, e isso me tomou muito tempo.
Mas se alguém começar a falar sobre filosofia, um mínimo de filosofia, eu vou conseguir entender o que aquela pessoa está falando e vou conseguir também, de alguma forma, contribuir com essa conversa. E óbvio, né? Entender melhor as próprias situações que acontecem na minha vida. Então, é muito importante sair desse mundinho das redes sociais e se aprofundar no mundo de pensamentos que foram construídos quando nem existia rede social. E para um pensamento perdurar sem a existência de uma rede social, tem que ser um pensamento profundo, um pensamento complexo, entende? Então, é importante. Você vai pegar um livro, então, por exemplo, um livro chato, sei lá. Esse livro aqui que eu tô lendo, do Nietzsche. Humano demasiado humano. Tô tipo, eu não consigo, já tem um tempo que eu comecei a ler e ainda não terminei. Porque é um livro denso. É um livro complexo, então você não precisa ler de uma vez ou ler sem entender nada. Lê uma página por dia, 2 na semana, e aquilo vai entrando na sua cabeça, vai sendo algo vai sendo construído, entende? Algo com raízes profundas para sair da superficialidade que a gente vive no mundo de hoje, né? A tal da modernidade líquida que todo mundo fala. Dentro dessa questão de estudar psicologia e filosofia, eu enquadro aí também um mínimo de história da arte no mundo. Pelo menos você entender os movimentos, iluminismo, renascentismo, entender um pouco, por exemplo, quando eu adoro ir em museu, mas eu sempre gostei, né? Isso já era uma coisa minha. Eu gosto de... Às vezes eu não tô entendendo nada, eu olho para um quadro, eu não tô entendendo muita coisa, mas ele me toca de alguma forma, porque essa é a função da arte. A arte, ela traz essa leveza para nossa vida, ela faz com que a gente consiga acessar o nosso inconsciente, né? Sair do consciente, sair desse, dinheiro, tem que trabalhar. Então, deixa a arte entrar na sua vida de alguma forma, porque ela vai te ajudar na construção desse pensamento crítico. Porque a arte, ela foi uma maneira, na construção do mundo, na construção da sociedade, ela também foi uma maneira de criticar, às vezes, os movimentos políticos, de criticar a forma que as mulheres eram tratadas. A arte, ela tem um poder que precisa ser implementado na nossa vida, entende? É justamente o que a arte ensina. A arte, nossa, isso eu acho genial. Ela ensina você a olhar para além dos olhos. Então, para além dos olhos do corpo físico. A arte, ela te leva para o seu inconsciente, para a sua alma, para o seu interior. E para o interior, né, enquanto você está olhando ali uma arte, você está olhando o interior de outra pessoa que vai refletir de alguma forma no seu interior. Você percebe como isso é poderoso? Então eu não consigo entender como que um ser humano ele fica distante da arte, seja por meio de pintura, por uma dança, não importa, assim, alguma arte vai te tocar. Eu só tô dizendo, se abra para isso. E de repente começar a estudar o mínimo de história da arte é a porta para você se abrir para esse conhecimento, entende? E ele só vai agregar na sua vida, com certeza. E eu tô falando, né, pode ser música, teatro, existem inúmeras manifestações de arte e você estudar, entender o mínimo do poder da arte te dá também um poder. Então, o terceiro conhecimento é com relação ao mínimo de finanças, o mínimo de educação financeira. O YouTube tá aí, as redes sociais estão aí, né? Tem um monte de gente falando sobre educação financeira. Tira 10 minutinhos do seu dia para entender o básico, né? Pelo menos assim, o básico eu considero é investir, guardar uma parte do seu dinheiro, da sua renda, todo mês guardar uma parte da sua renda e colocar esse dinheiro para investir, se você não quer correr nenhum risco lá no Selic, CDI, as coisas mais básicas que existem. Então você precisa entender profundamente de educação financeira, mas o mínimo você tem que entender até para que você não sofra lá na frente um crime de ordem financeira, né? Se envolve com um parceiro que começa a pedir dinheiro, qualquer coisa do tipo. Gente, começou a pedir dinheiro? Desculpa, acende o alerta. Isso é educação financeira. Você não nasceu para sustentar homem, não nasceu para isso, né? Não é a sua função ser a provedora do lar. Então, isso entra também nessa questão de educação financeira, tá? Tudo bem, muitas mulheres são as provedoras do lar, isso tá acontecendo, mas como que a gente se previne disso? É por isso que eu tô falando sobre esse estudo, para que você não tenha que entrar se você decidiu se relacionar, né? Se mora sozinho, óbvio que você vai ser a provedora do seu lar. Mas eu tô falando, decidiu dividir a vida com alguém, não é a sua função sustentar esse alguém, né? Não tem porque
melhor ficar sozinha, entende? Então, desenvolver esse raciocínio. É óbvio, gente, quando eu tô falando aqui, sei lá, uma exceção, a pessoa ficou doente, não pode mais trabalhar. Eu não estou entrando nessas exceções. Eu estou falando de duas pessoas normais, duas pessoas saudáveis, fortes, que podem trabalhar e uma fica encostada lá. É disso que eu tô falando, entendeu? Então, a educação financeira vai te ajudar a sair desses buracos que a gente se enfia porque não estudou, se enfia porque não teve o conhecimento necessário. E no mundo, gente, a gente tem que entender isso de uma vez por todas. Conhecimento é acesso, conhecimento é liberdade. Então, se você quer ser uma mulher livre, livre no sentido de poder entrar e sair quando você quiser, de onde você quiser, com quem você quiser, você precisa estudar. E por fim, mas não menos importante, eu considero essencial que uma mulher estude sobre a sua própria história, sobre a história das mulheres no mundo. Então, há pouco tempo atrás, a gente não podia nem votar. Quando que isso começou a mudar? Por que que começou a mudar? Assim, pode ser um resumão, joga lá no GPT, pede pro GPT fazer um resumão da história das mulheres, só para você entender, porque às vezes o movimento feminista, por exemplo, ele é muito atacado, né? Ele é confundido com o feminismo, que é o contrário de machismo. Feminismo é o contrário de machismo. Feminismo é o ódio aos homens. E o movimento feminista, de verdade, raiz, na sua essência, ele não tem nada a ver com odiar homens. Ele tem a ver com garantir que os direitos das mulheres sejam iguais. Tem a ver com garantir que a mulher pode votar. A mulher, ela pode ser considerada um ser humano tanto quanto o homem, entende? Óbvio, gente, guardadas as diferenças que existem entre homem e mulher. O nosso corpo é diferente, a nossa biologia é diferente, a nossa mente é diferente. Então, o feminismo raiz com o qual eu tenho mais afinidade, né, que é o que eu defendo, o que eu estudo, é esse. Então, vai estudar a história das mulheres, entender a diferença que existiu durante toda a humanidade entre homens e mulheres, para que você consiga também construir um pensamento crítico e, a partir desse pensamento crítico, selecionar melhor os homens que você deixa entrar na sua vida, entende? Porque a gente vê aí todos os dias histórias de mulheres que não estão mais nem aqui para contar o que aconteceu, porque fizeram uma escolha ruim lá atrás, uma escolha... E não é que é culpa da mulher não, tá? Não tô falando que é culpa da mulher não, mas por uma falta, às vezes, de conhecimento, por uma falta de segurança, por uma falta de estrutura, ela aceitou ter ao seu lado uma pessoa que simplesmente a odeia, né? Porque quem ama não faz esse tipo de coisa. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo, para que você, mulher, saia da sua zona de conforto e comece a estudar para você ser mais interessante, não só para atrair outros homens, mas mais interessante como uma mulher que habita esse mundo. Um ser humano que consegue tomar decisões sozinha. Um ser humano que tem pensamento crítico, tá bom? É esse o recado que eu queria deixar. Gente, o vídeo ficou gigantesco. Vai aparecer um monte de macho hater aqui, talvez. Ou não, né? Mas eu queria muito compartilhar esse conhecimento, porque se eu tivesse lá aos meus 17 anos, eu tivesse visto um vídeo desse, nossa, ia me fazer muita diferença, sabe? Então é isso, diva. Um beijo pra você, eu te espero para um próximo vídeo.